Yahvé concedeu o poder de escolha ao homem ou não. Yahvé, as escrituras sagradas nos testificam que Yahvé nos concedeu o poder de escolha, da mesma forma que nos testificam que ele também pode interferir como bem quiser. Pois Yahvé é o Deus do homem, mas a sua interferência é a exceção. A regra é a liberdade, pois um dos pilares da vida eterna é o amor. E sendo assim, somos livres para escolher entre o bem e o mal, por melhor ou pior que sejam as interferências e as influências. E quanto à predestinação de algumas pessoas, não tem nada a ver com salvação. O predestinado também será julgado por suas obras, como qualquer um. A diferença é que essas pessoas que foram predestinadas durante a história, como por exemplo Jeremias, que recebeu a revelação direta de Yahvé, para que a grande maioria recebesse a mesma revelação pela fé nas palavras do profeta, pois são esses que agradam a Yahvé. O caminho é predestinado, mas o passo é você quem dá. Yahvé é quem governa, mas te chama a caminhar. Santidade é o alvo, o amor é o pilar. O caminho é predestinado, mas o passo é você quem dá. Yahvé é quem governa, mas te chama a caminhar. Santidade é o alvo, o amor é o pilar. A palavra de Yahvé nos testifica que não existe ninguém que tenha escolhido fazer o bem e tenha sido influenciado por Yahvé a pecar. E o fato dele ter predestinado o caminho que se chama Mashiach não significa que tenha predestinado as nossas escolhas pessoais. Yahvé predestinou o caminho eterno, escolheu não predestinar as nossas escolhas. E o fato de Yahvé ter poder e ciência para interferir em tudo não significa que ele queira interferir em tudo. Yahvé nos predestinou a vida eterna ao criar o homem à sua semelhança. O homem se destinou à morte ao dar ouvidos a Satanás. E Yahvé, por sua graça, nos abriu um novo caminho que nos conduz ao plano predestinado. A vida eterna é dada por Yahvé para todos que creem, andam nesse caminho da graça que foi predestinado desde o princípio. A eleição dos santos não tem nada a ver com garantias de salvação, mas sim tem tudo a ver com o fato de que somos enxertados em Mashiach por meio da fé, para que possamos gerar frutos de santidade. E caso esses frutos não vinguem, seremos lançados fora, pois quem escolhe a noiva é o noivo. Eleição não é sinônimo de salvação. Por exemplo, eu posso muito bem eleger uma mulher pra ser minha esposa, crendo que ela será a melhor escolha, mas ela pode me rejeitar ou me decepcionar. O caminho é predestinado, mas o passo é você quem dá. Yahvé é quem governa, mas te chama a caminhar. Santidade é o alvo, o amor é o pilar. O caminho é predestinado, mas o passo é você quem dá. Yahvé é quem governa, mas te chama a caminhar. Santidade é o alvo, o amor é o pilar. E por que existe o mal? Por que Yahvé permite o mal no mundo? Por que Yahvé pôs a árvore do bem e do mal no Éden? Porque ela é imprescindível ao plano eterno, nos revelando o que é pecado, pois não há como saber o que é santo sem saber o que é profano. Já o fruto da árvore da vida é eterno, pois está totalmente fundamentado nos mandamentos que devemos ser e fazer. Amar a Yahvé acima de tudo e o próximo como a si mesmo. E mesmo que Yahvé tivesse impedido o acesso do homem ao fruto proibido, com o tempo o homem iria cobiçar o pecado, entrando em um ciclo eterno e sem solução. Ou seja,
resolver o problema do pecado entre o Gênesis e o Apocalipse. Pode parecer cruel em uma análise simplória, mas sem dúvida alguma gera infinitamente muito menos perdas de vidas do que se a Vé carregasse esse problema por toda a eternidade. Pois o homem só consegue compreender o problema do mal porque teve acesso a essa realidade. Se o homem não tivesse tido acesso ao pecado de forma absoluta, jamais saberíamos o real problema que o mal causa. Pois é impossível amar de fato sem amor ao Ruach HaKodesh e sem liberdade. Seríamos seres irracionais, irrelevantes ao propósito eterno. Pois não existe santidade sem amor a Yahvé. O caminho é predestinado, mas o passo é você quem dá. E a fé é quem governa, mas te chama a caminhar. Santidade é o alvo, o amor é o pilar. O caminho é predestinado, mas o passo é você quem dá. E a fé é quem governa, mas te chama a caminhar. Santidade é o alvo, o amor é o pilar. O corpo glorificado eterno, o galardão dos justos requer fé e santidade. Pois a alma do incrédulo e do rebelde não tem estrutura espiritual para suportar o corpo glorificado e eterno do Mashiach.